Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações para não perder nenhum dos lançamentos do MGF. E se aprecia o conteúdo do canal, considere também tornar-se um apoiador do Mundo de Gelo e Fogo no Apoia-se, além de me seguir em minhas redes sociais e na página do canal no Facebook. Todos os links estarão na descrição abaixo. Desde um passado perdido em meio a lendas e brumas, as sombrias ilhas na costa norte do continente de Essos, banhadas pelas águas frias e cinzentas do Mar Tremente, foram uma região inóspita e pouco convidativa à habitação humana. Uma destas ilhas em particular, no entanto, foi ocupada desde a aurora dos tempos por um grupo misterioso e pouco compreendido nos dias de hoje. Os Construtores de Labirintos, um povo perdido no tempo e na história, cuja origem e paradeiro são desconhecidos. O único legado deixado pelos construtores a chegar aos nossos dias foram exatamente seus padrões em pedra, na Grande Ilha e mais ao sul, já no continente, nos quais incautos entrariam para nunca mais sair. Após o desaparecimento desse povo, a ilha passou a ser ocupada pelos Homens Peludos, uma raça humanoide aparentada aos Homens de Iben, dos quais falei neste vídeo, que você poderá assistir clicando no cartão acima ou no link na descrição. No entanto, o domínio de tais homens nessa região foi breve, e eles logo foram suplantados pelos Ândalos vindos de sudoeste, que tomaram para si todas as ilhas e terras próximas. A partir daí, cada uma das ilhas passou a contar com seu próprio rei, com a maior das ilhas tendo nada menos do que 4 soberanos simultâneos. Pelo próximo milênio, os Ândalos de diversas ilhas lutaram amargas guerras entre si, por poder e domínio, até que um guerreiro de nome Carlon, o Grande, partiu da grande ilha principal, unificou todo o arquipélago sob seu domínio, após o que ergueu para si uma grande torre de madeira no coração de um dos antigos e assombrados labirintos de pedra, na ilha de Loracion, a segunda maior das ilhas do arquipélago, a partir da qual pretendia governar suas terras. Sua fortaleza foi decorada com as cabeças decepadas de seus inimigos derrotados. Mas apenas o domínio do arquipélago não era suficiente para o ambicioso Carlon, que desejava se tornar o único rei de todos os Ândalos. Para isso, ele passou nada menos do que 20 anos lutando contra outros reinos menores no continente, tomando para si cada vez mais terras, até que seu poder e sua influência passaram a ser encarados como uma ameaça real a outro grande poder nessa região, a Grande Norvos, uma das colônias valerianas no norte de Essos. Por isso, os Norvoshi resolveram agir para inibir a expansão do rei Ândalo, fechando os rios da região a Carlon, o que prejudicou grandemente o comércio e a riqueza de seu reino. Em resposta, o rei Ândalo marchou contra Norvos, e a colônia enviou à Cidade Franca um pedido de ajuda para combater a ameaça. Assim, enquanto o exército Ândalo montava cerco às muralhas de Norvos, um exército valeriano liderado por senhores de dragões veio em auxílio à filha de Valíria, queimando Carlon e todo o seu exército. Depois, os dragões se viraram para a própria capital do reino Ândalo, voando até o arquipélago e varrendo-o com fogo, no evento que ficou conhecido como a Limpeza de Lorath, no qual se diz que absolutamente ninguém sobreviveu. Após a destruição do reino de Carlon, disse que o arquipélago permaneceu desabitado durante mais de um século, com apenas fantasmas, esqueletos carbonizados, ruínas e os atemporais labirintos de pedra ocupando a região. A reputação do local se tornou sinistra, ao ponto de os tripulantes dos baleeiros ibeneses que ali aportavam em busca de água fresca e provisões não ousarem jamais avançar muito terra adentro, pois dizia-se que os espíritos flamejantes e irados dos súditos de Carlon ainda assombravam as ilhas. Contudo, a região não permaneceria inabitada para sempre, e de fato, a partir do ano 1436 antes da conquista, um grupo de valerianos adoradores do deus cego Boash migraram para o arquipélago, e ali fundaram um templo consagrado ao seu deus na ilha principal, e ocuparam as ruínas dos antigos labirintos e dos restos das cidades ândalas, tornando-as seus próprios assentamentos, trazendo a vida mais uma vez à região. Durante 75 anos, as ilhas foram dominadas pelos adoradores de Boash, mas com o tempo, cada vez mais e mais infiéis migraram até lá e fundaram suas próprias aldeias e vilas, e com o passar do tempo, o arquipélago passou a ser visto como um refúgio para libertos e escravos fugidos do Império Valeriano, uma vez que, de acordo com os ensinamentos dos sacerdotes do deus Boash, todos os homens, independente de seu passado ou nascimento, eram iguais.
3 dessas aldeias fundadas por migrantes na região ocidental da ilha principal cresceram tanto ao ponto de se fundirem em uma grande vila fortificada, e essa vila, em tempo, se tornou uma verdadeira cidade, e a esta cidade foi dado o nome Lorath. Com o passar do tempo, cada vez mais e mais infiéis migraram para a cidade, e o número de adoradores de Boash diminuiu drasticamente, com os sacerdotes tornando-se cada vez mais corruptos e mundanos, até que o culto atingiu um ponto crítico, e os colonos explodiram em rebelião contra os sacerdotes. Os acólitos de Boash que ainda restavam foram mortos pelos revoltosos ou escaparam da cidade, rumando para Loracion, para se refugiar no grande templo construído sobre as ruínas de um antigo labirinto, onde permaneceram até a morte do último deles, quase um século mais adiante. Estima-se que o culto a Boash desapareceu totalmente por volta dos anos 700 antes da conquista. Com a queda do domínio sacerdotal sobre a cidade, Lorath se tornou uma cidade franca, devendo obediência diretamente a Valíria, como parte de seus domínios imperiais. A cidade passou a ser governada por 3 príncipes. O príncipe das colheitas, escolhido por todos aqueles que possuíam terras e responsável pelo bom andamento das lavouras que mantinham a cidade alimentada. O príncipe pescador, eleito por aqueles que possuíam navios de pesca e que governava os rumos dos pescadores da cidade, vitais em especial nos anos de inverno. E o príncipe das ruas, escolhido e aclamado pelos homens livres da cidade e que se concentrava em especial nos afazeres citadinos. Embora tais príncipes existam até os dias atuais na cidade, seu papel se tornou meramente cerimonial no decorrer dos séculos, e atualmente o governo de Lorath cabe a um conselho de magísteres composto por nobres, sacerdotes e grandes mercadores. A localização isolada de Lorath em uma ilha distante no norte de Essos levou a cidade a ser praticamente intocada pelo século de sangue que se seguiu à queda de Valíria, exceto pelos Lorathi que se tornaram mercenários, lutando a favor de Norvus ou Bravos nas guerras que assolaram o continente. Por se situar em um local de difícil cultivo e parcas riquezas, Lorath sempre foi uma cidade que se apoiou fortemente no comércio para sobreviver. Sendo assim, a cidade foi um dos destinos visitados por Corlys Velaryon, o lendário navegante Westerosi, a bordo de seu lobo de gelo, no caminho para o porto de Iben. Mais tarde, com a dissolução da triarquia das cidades e a explosão da Guerra das Filhas, o comércio no Mar Estreito foi fortemente impactado, e todas as cidades que se envolviam nessa teia comercial sentiram o golpe, incluindo Lorath. A cidade inicialmente se colocou ao lado de Bravos e Pentos na guerra, mas eventualmente abandonou o conflito e voltou ao seu estado de isolamento. Quanto à sua localização, como dito anteriormente, Lorath é talvez a mais distante e isolada entre todas as cidades livres, localizando-se a leste de Bravos e ao norte de Norvus. Ainda que a cidade clame também domínio sobre as águas da Baía de Lorath, não é incomum encontrar navios pesqueiros Bravosi e baleeiros ibeneses pescando aqui, e a cidade simplesmente não possui poder naval suficiente para fazer valer sua autoridade. Lorath também comanda a pequena colônia de Morosh, que se localiza no delta do rio Sarn. As águas em torno das ilhas de Lorath são sua maior fonte de riqueza, e nelas é possível encontrar uma abundância de peixes como bacalhaus, grandes baleias e leviatãs cinzentos, para além de colônias de focas e leões marinhos. O povo Lorathi é conhecido por se vestir de maneira particularmente rica e chamativa, e por se destacar nos campos do comércio e da poesia. Nos dias do passado, os adoradores do deus Boash não consumiam nenhum tipo de carne ou vinho, andavam descalços e se vestiam em peles e couro. Seus sacerdotes eram sempre homens eunucos que usavam vendas sobre os olhos, tal qual sua divindade. Eles também não praticavam a escravidão, ao contrário dos valirianos, e viviam segundo um código moral que ditava que todos eram iguais, incluindo homens e mulheres, o que as tornava bastante autônomas dentro desta sociedade. Isso provavelmente está por trás de uma das marcas culturais mais distintivas deste povo, o hábito de se referirem a si mesmos como um homem ou uma mulher, ao invés de utilizarem seus nomes verdadeiros ou qualquer tipo de pronome, como se enfatizassem que, em sua sociedade, a individualidade não é importante, frente ao espírito coletivo e comum. Mesmo que o culto a Boash tenha desaparecido já há 1000 anos, este e outros traços culturais ainda se fazem presentes na cidade. Quanto à questão econômica, os principais produtos de exportação de Lorath advêm de suas águas. Bacalhau salgado, peles de foca, marfim de morsa e óleo de baleia formam o núcleo dos produtos negociados pelos mercadores Lorathi.
A cidade também é especializada na manufatura têxtil, trabalhando em especial com veludo rico, que é usado sobretudo na troca por aço, já que não existem minas na região a se explorar. Parte do material é usado para forjar as ferramentas e armas necessárias na cidade, mas outra parte é negociada nos portos ao longo da costa do Mar Tremente, em troca de marfim, peles e obsidiana, e estas são, por sua vez, trocadas pela matéria-prima para se produzir o veludo, e o processo se reinicia. Embora a frota pesqueira da cidade seja numerosa, Lorath possui poucas embarcações militares, de modo que não é capaz de projetar seu poder até muito longe. Por isso, são raros os cidadãos que abandonam a segurança de suas ilhas, e mais raros ainda os que se aventuram até tão longe quanto Westeros. Os mercadores da cidade preferem negociar apenas com seus vizinhos imediatos, como Bravos, Iben e Norvos. No geral, Lorath é considerada a mais pobre e atrasada entre todas as cidades livres, em parte por conta de seu isolamento, do terreno difícil no qual se ergue e da pouca disposição de seus habitantes de viajar até muito longe. O único personagem das crônicas oriundo de Lorath de que se tem notícia é Jaqen H'ghar, um prisioneiro encontrado por Arya Stark entre os novos recrutas forçados sendo conduzidos por Yoren para integrar a Patrulha da Noite. No entanto, até mesmo isso é incerto, pois mais tarde revelou-se que Jaqen era, na realidade, apenas uma identidade assumida por um assassino sem rosto de Bravos, de modo que não se sabe se era um homem real ou meramente uma persona criada para ocultar a identidade do assassino da Casa do Preto e Branco.